Senhor Eduardo, como é de praxe aqui na nossa CPI, nós temos concedido aos nossos convocados, a priori, concedê-los um tempo para que o convocado faça a sua exposição, como foi a sua estada no CARF como conselheiro, né? E o que o senhor pode nos informar sobre o CARF? Eu indago ao senhor se o senhor quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, excelentíssimo senador Ataídes Oliveira, senadora Vanessa Graziotin, perdão, senadora, demais senadores e senadoras que compõem esta comissão parlamentar de inquérito. Queria primeiro dar aqui meu bom dia e vou fazer uma breve intervenção, senador. Sou Eduardo Cerqueira Leite, sou formado em engenharia pela Escola Politécnica, formado em administração de empresa pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em contabilidade e finanças. Sou servidor público há 18 anos da Receita Federal, 17 dos quais exerci minha atividade na Delegacia Especial das Instituições Financeiras em São Paulo, na divisão de tributação, todos esses anos, tendo a honra de, por 3 anos, ter sido o chefe daquela divisão. Após o desenlace da Operação Zelotes, né, da abertura dos inquéritos, solicitei a minha remoção para uma outra unidade e de lá, então, eu estou prestando as minhas atividades na Delegacia da Receita Federal em Santo André. Ao longo desses 18 anos quase de carreira, até o presente momento, infelizmente, por conta da operação, nunca tive nenhum apontamento, nunca tive nenhuma punição ou passei por qualquer tipo de sindicância ou de outro tipo de procedimento administrativo inquisitório. Gostaria de lembrar aos senadores, ao presidente, à relatora, relativamente ao CARF. Eu nunca atuei junto ao CARF, né? Nunca fui conselheiro do CARF, nunca sequer participei em qualquer sessão ad hoc, temporariamente. Não pratiquei, portanto, nenhum ato de ofício junto ao CARF. Relativamente ainda aos fatos que me são imputados, objeto dos inquéritos, também quero afirmar que não pratiquei nenhum ato, não recebi nenhum benefício, não contratei e não fui contratado por ninguém. Por fim, gostaria de deixar claro que, se houver interesse da comissão, disponibilizarei meus dados bancários, o sigilo bancário e fiscal. Como já disse o senador presidente, né, Excelência Ataídes Oliveira, eu estou aqui como inquirido e, portanto, seguindo a recomendação dos meus advogados para efeito de preparação da defesa técnica na esfera judicial, obtivemos, né, junto ao Supremo Tribunal uma liminar em habeas corpus, me dando o direito de permanecer em silêncio, e é exatamente isso que eu pretendo fazer. Muito obrigado. Sobre o CARF, o senhor não poderia descrever alguma coisa sobre esse contencioso? Se o senhor tem alguma informação, se o senhor pode nos prestar algum esclarecimento sobre a funcionabilidade do CARF? Senador, eu quero até já reiterar, né, como na minha abertura, eu nunca participei do CARF, nunca fui membro do CARF, nem tampouco ocupei temporariamente qualquer função no CARF, né, ad hoc, o que às vezes ocorre, né? A Receita Federal muitas vezes disponibiliza os seus servidores para compor o CARF em algumas circunstâncias. Eu não tive nunca esta oportunidade, ou sequer fui
fui convocado para isso em nenhum momento. O que eu conheço do CARF é o seu regimento, quer dizer, por conta até da minha atividade, muitas vezes a gente tem que ler a respeito do regimento para efeito de ordem legal, né, de algum despacho, de alguma decisão. Mas em relação ao funcionamento do CARF, a seleção dos seus membros, a escolha dos conselheiros, né, o processo seletivo, a composição das sessões, das turmas, das câmaras, como elas se reúnem, como se dá o procedimento de julgamento, eu, infelizmente, mesmo que quisesse, não poderia falar nada, porque eu não tenho esse conhecimento. Nunca participei de nenhuma sessão do CARF, nunca estive presente a qualquer sessão do CARF para, eventualmente, dar um depoimento pessoal. Então, nesse aspecto, eu não teria o que contribuir, porque eu não conheço o funcionamento e a forma como as coisas se dão, o seu processamento interno, a burocracia interna do CARF. Pois bem, senhor Eduardo, o senhor fez aí um breve relato sobre a sua biografia, sobre o seu currículo, que, na verdade, nós temos aqui em mãos, né? Auditor fiscal da Receita Federal, ativo. O senhor ainda continua ativo? Sim. Isto. Chefe da DEINF, de São Paulo, né? Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita Federal, em São Paulo. Mesmo sendo servidor público, atuava em favor de empresas devedoras do fisco e, com frequência, se associava ao núcleo do ex-conselheiro do CARF, Jorge Vitor. As empresas para as quais Vossa Senhoria atuava pagavam suas despesas pessoais, compravam em nome dele bens do senhor, bens de alto valor. Parece que o senhor tem uma Mercedes-Benz 300, não tem? Tem esse veículo? Não tenho mais. Tem mais não, mas já possuiu. Estava na minha declaração, inclusive, Na sua senador. declaração, ok. E também nós temos informações sobre o patrimônio do senhor. Atuou diretamente nas tentativas de reverter nota técnica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que beneficiaria diretamente bancos. Eu, antes de passar a palavra para a nossa relatora, o senhor, como eu bem relatei, o senhor está de posse de uma liminar de um HC. E o senhor tem todo o direito, a prerrogativa de não produzir provas contra a vossa pessoa. E a Constituição, sob a égide do artigo 5º, lhe dá esse direito. Mas eu poderia dizer, ou comunicá-lo, que o senhor está numa oportunidade ímpar. Viu, relatora? O senhor Eduardo Cerqueira Oliveira está num momento de uma oportunidade ímpar, diante de tudo que nós temos em mãos, que são diversos e-mails, aonde Vossa Senhoria está mencionado nesses e-mails. E, como é sabido, e-mails são documentos hábeis. Se eu pudesse dar um conselho ao senhor, seu Eduardo, pediria ao senhor que, mesmo diante dessa liminar, que Vossa Senhoria fizesse a sua defesa, porque aqui nós estamos no Parlamento, no Congresso Nacional, no Senado Federal, e acredito que seria de bom alvitre ao senhor e que os doutores que o acompanham também concordasse e que o senhor Eduardo pudesse, então, fazer a sua defesa, que eu acredito que será de muita valia para o senhor. Porque o silêncio
o silêncio de um inquirido senador José Pimentel, tão atuante, sempre aqui junto com a gente. Para nós é uma honra enorme. O silêncio do senhor Eduardo Cerqueira, para mim, que venho do direito, lhe compromete muito, principalmente diante dos fatos. Eu vou passar, então, a palavra para a senadora, ou eu passo a palavra, senadora... Pode passar. Tá. Passo a palavra, então, à nossa relatora, senadora Vanessa Graziotin. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero apenas reforçar o questionamento que Vossa Excelência acaba de fazer ao convocado, senhor Eduardo Cerqueira Leite. E se ele insistir na negativa, que possamos dispensá-lo, porque nós temos muito o que fazer aqui. Nós o convocamos para que ele pudesse contribuir com essa CPI, mas busca e obteve uma liminar para aqui ficar calado e confirmou que não dirá absolutamente nada. Eu quero somente lamentar, porque o nosso trabalho, sobretudo da nossa consultoria do Senado, os companheiros que nos ajudam, senador, fizemos um material muito extenso. Eu acho que de todos os que aqui vieram, é para ele que nós temos uma maior quantidade de questionamentos. Não só eu, Vossa Excelência também. Porque a documentação que nós pudemos acessar, foi compartilhada, senador Pimentel, Poder Judiciário, Polícia Federal, Ministério Público, ela é muito extensa e contradiz com as palavras iniciais do depoente. Ele já disse aqui, o senhor já afirmou que tem 18 anos de serviço público. Então, como alguém que está há tanto tempo exercendo cargo de direção no serviço público, mais do que qualquer outra pessoa, o senhor sabe da incompatibilidade de o senhor exercer o serviço público e prestar serviços de assessorias. Assessorias nem sempre tão legais. E por elas receber recursos. O senhor sabe disso, não sabe? O senhor, como servidor público, estaria impedido de exercer e promover as ações que promove de forma assim muito vasta, frequente, permanente. Compreendo a pergunta da senadora, excelente senadora Vanessa Graziotin, mas como eu reiterei, já disse anteriormente, por orientação dos meus advogados, as provas serão discutidas na esfera judicial e eu permanecerei em silêncio. Senhor presidente, então não tem mais jeito, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Agora eu só quero, presidente, deixar registrado a seguinte questão. Com essa sua rápida passagem por aqui, algo ficou muito claro. O senhor está falando com a verdade. Infelizmente, eu não gosto de ser rude, não gosto de ser indelicada com as pessoas, mas eu sou obrigada a dizer isso. O presidente lhe perguntou sobre o CARF, disse, olha, não tem o menor conhecimento, o senhor tem muito conhecimento do CARF. E o senhor já falou isso em diálogos muitas vezes com amigos, com conhecidos, não sei se com comparsas seus. E acompanhava muito de perto os julgamentos. E procurava interferir nos julgamentos, mas, enfim, ele não está disposto a colaborar com a CPI, senhor presidente. Então, acho que não há nada a fazer que não dispensar o depoente dessa oitiva, que ele não vai responder absolutamente nada. Obrigada. Passo a palavra ao senador José Pimentel. Senhor presidente, já que o depoente está cobertado por uma decisão judicial que o assegura o direito de não responder, para que a gente não tenha maior constrangimento nesta CPI, eu também vou deixar de fazer um conjunto de perguntas que é resultado dessas pesquisas feitas tanto pela Polícia Federal como pelo Ministério Público e também os documentos já levantados pela própria CPI. Por isso, eu também não vou fazer nenhuma pergunta. Já concluiu? Senhor Eduardo, o senhor, então, continua no propósito de permanecer, então, em silêncio? Com todo respeito ao ilustre senador, presidente da comissão e aos demais membros da comissão, por orientação, reitero, por orientação, é um direito constitucional que me assiste, e por orientação dos meus advogados, eu ficarei em silêncio, senador. Senadora relatora, eu coaduno e ratifico as palavras de Vossa Excelência
quando bem colocou que o senhor Eduardo Cerqueira, em suas poucas palavras, mentiu a esta CPI, dizendo realmente que não tem conhecimento nenhum do CARF, sendo que nós temos aqui, senhor Eduardo, eu diria que quase uma centena de páginas com e-mails, tudo envolvendo o nome do senhor. Coisas gravíssimas, gravíssimas. Mas é um direito que lhe assiste. Eu quero só fazer uma pergunta ao senhor. O senhor participou de uma reunião com a diretoria do Banco Bradesco. O senhor participou. Na sede do Bradesco, em São Paulo, com o vice-presidente do banco e com a presença do tão conceituado Trabuco, para tratar de autuação bilionária naquele banco. Eu só queria saber do senhor, o senhor participou dessa reunião? Senador, eu, em respeito ao senhor e a todos os membros da comissão, com toda a certeza, reconheço o trabalho, o objetivo, o propósito da comissão. Mas eu, atendendo a orientação dos meus advogados, assim mesmo permanecerei em silêncio, senador. O senhor já esteve alguma vez com algum diretor deste banco? Senador, sem querer ser repetitivo e incomodar, ao senhor e aos demais membros da comissão, a única resposta que eu tenho a dar no momento é essa. As provas técnicas, a discussão técnica, a defesa técnica será feita na esfera judicial, portanto, eu me dou o direito de permanecer em silêncio. Pois bem, então eu libero então Vossa Excelência e continuo achando que o senhor perdeu uma grande oportunidade. E peço à Secretaria que nos traga, nos convoca, nos dirija até esta mesa o senhor Wagner Pires de Oliveira. Muito obrigado, senhor.